Você sabe o que é uma boa pregação de verdade? Seja muito bem-vindo ao Review, eu sou o Pedro Pamplona e nós vamos responder essa pergunta hoje a partir deste livro aqui, excelente, de Tim Keller. Então, se você prega, quer pregar, ouve pregação principalmente, fica aí depois da nossa vinheta. Muito bem, vamos falar então do que é uma boa pregação. E isso vai servir tanto para pregadores quanto para você que não prega, mas ouve a pregação. E o Tim Keller trabalhou esse tema neste livro aqui chamado Pregação, Comunicando a Fé na Era do Ceticismo. Esse é um dos melhores livros sobre pregação que eu já li na minha vida. Vou deixar o link dele para você comprar aqui na descrição. E esse é o primeiro capítulo deste livro, uma espécie de introdução. E o Keller começa a falar aqui, eu já vou ser bem direto ao ponto, uma experiência muito comum dos pregadores, que também é a minha experiência. Às vezes você prega e você sente que a pregação não foi boa e talvez até sua esposa, como o Keller coloca aqui, a esposa dele dizendo, olha, a pregação hoje não foi das suas melhores, mas ao mesmo tempo você desce do púlpito e as pessoas estão lhe agradecendo pela pregação, algumas até chorando, né, desabafando, dizendo que foi maravilhoso. E você, como pregador, fica ali, será que essa foi uma boa pregação? Não foi uma boa pregação? O que é uma boa pregação? E a primeira distinção que o Keller faz é entre o sermão e a pregação. O sermão é o esboço, é a construção do conteúdo que a gente faz, que nós vamos levar para pregar. Tá? Então o sermão é isso, é a nossa pregação preparada, escrita. E ele vai dizer que o bom sermão difere do mau sermão pelas habilidades do pregador, daquele que está escrevendo o sermão. Então a gente tem uma estrutura correta de escrever o sermão, com introdução, desenvolvimento, conclusão, aplicações. Aí a gente coloca, né, nossa linha de pensamento, os argumentos, ilustrações. O bom sermão, ele é escrito, né, por um bom pregador, por alguém que sabe usar as suas habilidades para fazer isso. Mas ele difere o bom sermão da boa pregação. Porque um bom esboço não significa que você prega bem, que você vai pregar bem. Preparar bem a mensagem não significa que você vai entregar bem a mensagem. Assim como um sermão, às vezes até mal feito, ou feito nas pressas, ou uma pessoa nem sabe fazer um sermão mesmo bem estruturado, mas ela entrega ele muito bem e prega bem. Então não é a mesma coisa. E aí o Keller estabelece que a boa pregação, ela é obra do Espírito Santo. E ela começa com a oração. Ele estabelece isso. Ela depende de Deus. Então todo pregador e todo ouvinte de pregação tem que ter isso em mente. A boa pregação se difere da má pregação pela obra do Espírito Santo e pela oração. Mas, o Keller vai dizer, isso não significa que nós não devemos nos preparar para entregar bem a mensagem e nos preparar e aprender a pregar bem. Okay? E aí é onde ele vai puxar a nossa responsabilidade como pregador e dizer que há dois fatores de uma boa pregação. Eu vou abrir aqui na página 21, onde ele começa a falar sobre essas duas características. Ele vai resumir nessas duas. E as duas são, primeiro, baseado em 1 Coríntios 2:1, pregar é anunciar o mistério de Deus. Segundo Keller, é pregar biblicamente e estabelecer uma conexão por meio do texto cheio de autoridade. Em outras palavras, devemos pregar a palavra e não nossa opinião. É preciso deixar claro o sentido do texto no seu contexto, tanto em seu tempo histórico como no âmbito de toda a Escritura. Servir a palavra é fazer sua exposição. Então, o primeiro elemento da boa pregação é pregar o texto bíblico, não as minhas opiniões. E pregar o texto bíblico na sua interpretação correta, sadia, né? Claro que a gente difere de interpretações, mas a gente tem que abordar o texto da maneira certa, olhando para o seu contexto, fazendo a interpretação para o seu tempo e trazendo, então, a mensagem realmente daquele texto, daquela perícope. Isso é expor. A boa pregação tem esse caráter expositivo, segundo
o Tim Keller. E a segunda tarefa do pregador, é o que se baseia em 1 Coríntios 1, 24, é anunciar tanto a judeus como a gregos. E com isso ele quer dizer pregando de forma persuasiva, envolvendo a cultura e tocando os corações. Isso significa não apenas informar a mente, mas também capturar o interesse e a imaginação do ouvinte, persuadindo ao arrependimento e à ação. O bom sermão não é como um porrete com que se bate na vontade, e sim como uma espada que penetra o coração. Em seu melhor, ele penetra nossos alicerces, analisando-os e revelando-nos a nós mesmos. Ele deve ser, vou continuar aqui, ele deve ser alicerçado na exposição da Bíblia, porque as pessoas não compreendem um texto até que vejam como ele se relaciona à sua vida. Ajudar as pessoas a enxergar isso é a tarefa da aplicação. Então, além de pregar a verdade, o texto bíblico, a boa pregação é a que traz essa verdade do texto bíblico bem interpretada para o entendimento das pessoas, para que elas possam entender essa verdade na sua vida pessoal, na sua cultura, nos seus dilemas. É isso que o Keller chama de pregar ao coração, de trazer essa mensagem de modo traduzido às pessoas e que vai impactá-las, que vai revelá-las, revelar o seu pecado, revelar a sua condição e trazer verdade para a mudança na vida e na cultura daquelas pessoas. Então você precisa ser um pregador que conhece a cultura, que conhece as pessoas e que fala essa verdade ao coração delas. Essas são as duas características da boa pregação para o Tim Keller. Ele vai dizer aqui que o bom pregador ele precisa amar a palavra e amar as pessoas. Assim ele vai se dirigir até a palavra de maneira correta e ele vai se dirigir às pessoas de maneira correta, tentando entendê-las e falá-las sempre a elas. Ele usa um ensino de Agostinho aqui, muito interessante, que Agostinho escreveu no seu livro sobre a doutrina cristã. E ele diz o seguinte: no primeiro manual de pregação cristã, Agostinho escreveu que fazia parte dos deveres dos pregadores não apenas o probare, que é instruir, mas também delectare, prender a atenção e encantar, e o flectere, comover as pessoas e levá-las à ação. Então essas três partes aqui de instruir, prender a atenção e comover a ação são partes de um bom sermão. Em outras palavras, eu resumiria que não basta só pregar a verdade, nós temos que pregar a verdade da maneira correta. Nós temos que pregar a verdade a uma cultura específica, a pessoas específicas, a problemas específicos, a anseios específicos. Nós temos que fazer a verdade fazer sentido real, vivo e prático no coração das pessoas. Uma boa pregação fala à mente e ao coração e fala a verdade de Deus. Então é isso que eu aprendo com o Tim Keller e é isso que ele vai ensinar como fazer no resto desse livro, que eu indico muito, muito mesmo. E tem outro vídeo aqui com 5 livros para pregadores iniciantes que você pode também conferir. Esse aqui é um deles, tá bom? Então isso é uma boa pregação. Espero que você aprenda como pregador, que você aprenda como ouvinte de pregação também. E se você já leu esse livro, se você quer dar alguma opinião sobre pregação, deixe seu comentário aqui embaixo para a gente interagir. Não se esquece de curtir aqui esse vídeo, dar o seu like, também se inscrever no canal do Review para a gente crescer cada vez mais e espalhar essas boas doutrinas, teologias e livros pela internet, pela igreja. Se você conhece algum pregador, manda esse vídeo para ele, tá bom? Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, que Deus te abençoe, que Deus abençoe as tuas leituras. Valeu!